Amanhã é o Dia Nacional de Conscientização contra o Câncer Infanto-Juvenil. Com a gente aqui no estúdio Jardim, o oncologista pediátrico Pablo Santiago, Dr. Pablo, que é o coordenador do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Café Expresso. Bom dia, muito obrigado. Prazer estar aqui. Bom, amanhã é um dia de conscientização. A gente quer antecipar um pouquinho essa conversa, que certamente esse tema será assunto aí nos principais portais, nos veículos de comunicação de todo o país. Doutor, quais os tumores mais comuns em crianças e adolescentes? Bom, a oncologia infanto-juvenil abrange do 0 aos 18 anos de idade. A gente segmentando por idade, a gente vê que a principal neoplasia até os 14 anos são as leucemias e, em segundo lugar, os tumores do sistema nervoso central. A partir da adolescência até a idade de adulto jovem, os linfomas são os mais comuns e os tumores gonadais, tumores de células germinativas, tumores ovarianos, testiculares, são as duas primeiras colocações, segmentando assim por idade. Quais as causas para o desenvolvimento desses tumores em crianças e adolescentes? Bom, essa pergunta é importante porque, na verdade, não se tem uma causa como no adulto tem uma causa relacionada às neoplasias principais. Na infância, é meio que uma loteria, assim, vai acontecer em algumas crianças e adolescentes, em outras não. A gente não tem como definir quais vão ter, quais que não vão ter, então não tem como fazer uma prevenção, que seria o principal, né? O ideal, né? Fazer uma prevenção. A gente acaba então tendo que ficar com a estratégia do diagnóstico precoce, identificar precocemente os casos. Algumas causas são relacionadas à genética, em torno de 5% das situações. Então se busca identificar famílias em que o câncer possa estar acontecendo com uma frequência maior. Mas a maioria dos casos não tem uma relação causal para o desenvolvimento das neoplasias. Doutor, há um crescimento no número de casos aqui, não só em Passo Fundo, mas em toda a região, já que o Centro Oncológico do Hospital São Vicente atende aí a mais de uma centena de municípios? O São Vicente é referência pelo SUS para todo o norte e noroeste do estado. Então a nossa referência vai desde Uruguaiana até Erechim. Então a gente espera que aconteçam casos novos nessa região de 2.600.000 habitantes, em torno de 150 casos novos por ano. Então a gente estabeleceu o centro oncológico há uns 10 anos atrás. O número tem aumentado porque os médicos dessas localizações, desses locais, estão se acostumando a encaminhar os pacientes ao centro oncológico de Passo Fundo, porque antes eles tinham que ir para locais mais distantes, como Porto Alegre. Então o número de casos sim tem aumentado. A gente vai chegar num platô de número de casos, porque essa incidência anual é mais ou menos fixa. Mas nos últimos anos a gente tem notado esse aumento, porque os pacientes têm vindo mais a Passo Fundo buscarem tratamento. Neste momento, 60 crianças e adolescentes fazem tratamento em Passo Fundo e representam toda essa região, mas o número de casos diagnosticados é maior. Sim, a gente, como eu falei, está diagnosticando em torno de 70 a 100 casos por ano, mas os pacientes, tem muitos pacientes que tratam e ficam tratados naquele mesmo ano, então eles não permanecem tratando no serviço. Tem outros pacientes, como pacientes com leucemias, que precisam ser tratados por um longo período, que é um tratamento de 2 anos de duração. Então o número de pacientes que permanecem em tratamento é muito variável. A gente atualmente tem 60 pacientes em tratamento. E aí um grande número também de pacientes em acompanhamento, pós-tratamento, né, que também precisam fazer esse acompanhamento. A taxa de cura a gente pode considerar alta? Nos países desenvolvidos, a taxa de cura gira em torno de 80%. Como o nosso estado é um estado que tem um desenvolvimento maior, no país, se a gente for ver no Brasil, a taxa de cura vai mesclar regiões que não têm acesso ao tratamento com regiões que têm acesso melhor. Então, no nosso estado, a gente chega próximo a essa taxa dos países desenvolvidos, então a gente está lidando aqui com uma estatística de em torno de 70% de cura
do câncer infanto-juvenil no Rio Grande do Sul. Doutor, que sinais chamam a atenção ou devem chamar a atenção de pais, familiares e também dessas crianças e adolescentes? Sintomas gerais, né, como baixo ganho de peso ou perda de peso nos últimos meses, uma febre de longa duração que não é esclarecida, aumento de linfonodos pelo corpo, né, pelo pescoço, embaixo do braço, aumento do volume abdominal, suores noturnos. Esse sintoma geral também é importante para sugerir a possibilidade de que alguma doença mais grave esteja acontecendo. No caso no sistema nervoso central, o paciente pode ter alterações de equilíbrio. No caso das leucemias, ele pode vir a ter anemia, ficar mais pálido, ter uma tendência a ter sangramentos com facilidade, né, hematomas pelo corpo. Então, pensando nas principais neoplasias, esses são os sintomas, mas é importante que os pais sempre estejam atentos, porque é isso que eu disse, a taxa de cura está muito relacionada ao diagnóstico precoce. Então é necessário, a gente até tem uma frente parlamentar no estado que vai vir a Passo Fundo no próximo dia 29, aqui no hospital, para a gente elaborar estratégias para diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil no nosso estado. Esse é o maior desafio que hoje o Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente tem? Não adianta a gente ter uma estrutura, uma equipe treinada, toda a tecnologia do mundo, se o paciente chega com um diagnóstico muito avançado. Então, o principal personagem desse enredo do combate do câncer infanto-juvenil é o médico que está lá na linha de frente para o primeiro diagnóstico. Pensar no câncer infanto-juvenil, mesmo que isso seja difícil, né, passar uma informação dessa para a família que pode ser um câncer, mas isso é fundamental porque o resultado depende de um diagnóstico precoce. Doutor, muito obrigada pelas informações aí, que amanhã seja apenas um dos tantos dias que a gente precisa aí de conscientização com relação a essa doença. Com certeza, muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada.